Fala galera, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos agora para o vídeo, né? Tão esperado, né? Que a gente sempre gosta de fazer, sempre gosta aqui de acompanhar. O vídeo de fechamento do mês de agosto de 2024. Antes de começar com o vídeo de. Antes de discutir mesmo o fechamento do mês, deixa eu só atualizar, né? Porque a gente fechou a semana também. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho o resultado da semana, certo? Só vou mostrar aqui bem breve, tá? Então, olha lá. O Marte 1 fechou com menos 90 pontos. Vamos ver aqui embaixo, tá? Marte 1 menos 90. Marte 2, 600. Vênus, menos 900. Mercúrio, 1515. Io, menos 1925, praticamente menos 2.000 pontos. Saturno 1345 e Netuno 420. Então esse é o fechamento da semana, da última semana do mês de agosto. E aí, vamos discutir agora o fechamento do mês de é, agosto, né? Último fechamento de agosto, última semana de agosto, e aqui a gente discute o fechamento do mês de agosto completo, certo? Deixa eu colocar aqui para apresentar. E aí a gente vai discutindo ponto a ponto, certo? Aqui é aquela apresentação parecida que eu sempre trago para vocês, né? Só que com as atualizações do mês de agosto. A gente vai dar os resultados do mês e falando também sobre o gerenciamento de risco dinâmico. Resultado total de pontos, né? O total acumulado de pontos, levando em consideração todos os robôs do sistema solar. Nós tivemos um mês excelente, pessoal, um mês muito bom mesmo. Fechamos aí com praticamente 17.000 pontos acumulados. Vamos fazer uma conta aqui de boteco, né? Se a gente tivesse usado todos os robôs com apenas um contrato, 17.000 dividido por 5, a gente teria feito R$ 3.400. Então, se a gente tivesse colocado um contrato em cada um dos robôs do sistema solar e tivesse operado ele o mês inteiro, a gente teria feito aí bruto, né? R$ 3.400. Um resultado, né? Incrível, impressionante. Então vamos lá dando continuidade, né? E aqui, né, a gente vê o gráfico de barras mostrando o resultado mensal de todos os robôs. A gente consegue ver, né, que 17.485 foi de fato um resultado muito bom e bem acima da média, né? Bem acima da média dos resultados anteriores. Então vamos analisar aqui os resultados individuais de cada um dos robôs. Então a gente começa aqui com o Marte, ó, o Marte fecha o mês com um pouco mais de. Marte 1, né? Fecha o mês com um pouco mais de 3.000 pontos. Mas aqui a gente precisa fazer aquele parágrafo importante, né? Que o Marte 1 a gente não está operando ele na conta real porque ele estava passando por um período de grandes dificuldades, por um período de drawdown muito alto, né? Então, pelo gerenciamento de risco dinâmico, a gente não estava operando ele. Aqui é o Marte 2, fechando também com um pouco mais de 3.000 pontos. Marte 2, sim, a gente está usando já há muito tempo, né? A gente já está usando a Marte 2. E nessa reta final, né, a gente está até com um peso maior nele, que acabou sendo bom para o nosso gerenciamento de risco dinâmico. E aí, pessoal, aqui é um ponto fora da curva também, né? E um ponto onde a gente trouxe digamos, já um azar para o nosso operacional. Esse é o resultado do Vênus. O Vênus fecha o mês com praticamente 6.000 pontos. É um resultado impressionante também. Mas, até a metade do mês, até aqui mais ou menos, né? A gente não estava operando o Vênus. Lembra, né, que a gente estava ali só com um contratinho no Vênus, só para dizer que a gente estava nele, né? Já tem um tempo, né? Mas, quando a gente chegou por aqui, ele parou em cima daquela linha vermelha, né? E aí a gente começou a dar um peso maior nele, né? Então a gente, com o gerenciamento de risco dinâmico, a gente deu um peso maior para o Vênus a partir ali, mais ou menos, né, da metade do mês. Mas, infelizmente, a gente perdeu essa perna aqui muito grande, né, no começo, mas aí tudo bem também, né? Porque a gente não perdeu uma boa parte, né, de financeiro, porque justamente nós paramos de operar o Vênus. Mas isso aqui vai ser importante para quando a gente for discutir ali os resultados financeiros do mês. O Io, perdão, né? O Mercúrio muito bom também, chegou até um drawdown ali no começo do mês, mas fechou aí com 1.500 pontos. Excelente. O pior acumulado, né, foi aí o Io e o Netuno. Então o Io tá fechando com praticamente, né, menos 1.500 pontos. O Io, né? Então é um resultado ruim.
mas ele vem, né? Só lembrando, né? No mês passado, o Io fez 12 mil pontos, né? Só o Io sozinho. Então, de certa forma, já era esperado que o Io passasse por um período de lateralização, ou um período até de drawdown mesmo, porque ele estava vindo, né, em um mês incrível, né? Lembra aí que no mês passado a gente fez muita grana, porque o Io foi muito bem e a gente estava bastante alocado nele. Depois a gente viu o Saturno. Olha que legal, pessoal. Saturno é o único sistema operacional que é aberto aqui no canal, né? Já faz 6 meses que a gente liberou ele aqui para a comunidade do YouTube, né? Para todo mundo ter acesso. E esse mês ele fecha aí com 3 mil pontos acumulados. Então, mais um resultado incrível, né? Para os robôs do sistema solar. E qualquer pessoa pode usar esse sistema operacional, tá? É só baixar lá na loja da Nelogica. Se você quiser tirar dúvida, quiser fazer alguma pequena modificação, o código é aberto, vocês podem mudar, podem utilizar, né, à vontade. E qualquer dúvida é só mandar uma mensagem lá no canal do Telegram, que a gente responde, atualiza, né? A gente faz tudo aí que for preciso. E por fim, no mini índice, resultados do Netuno. A gente tem aí um começo de mês muito bom, mas depois esse sistema operacional não foi tão bem. Mas ainda consegue fechar o mês com mais ou menos 1.500 pontos. Somando esses todos, a gente fecha, né, aí esses 17 mil pontos no mês. Resultado, né, impressionante. Acho que até posso dizer, né, eu duvido, né, eu realmente não tenho nenhum conhecimento de algum outro canal no YouTube, né, que tenham conseguido aí fazer com diferentes sistemas operacionais, né, um acumulado de 17 mil pontos, né, no mês, tá? Isso é realmente um resultado impressionante. E aí no dólar, por outro lado, né, o dólar já não foi tão bem, certo, pessoal? No Marte 1 do dólar, a gente fecha praticamente no 0 a 0, ali menos 7 pontos, então foi um resultado ruim. Mas no Netuno foi um resultado horrível. Então o Netuno do dólar, né, pegou uma sequência aí acumulada de vários loss, teve uma sequência boa de gains, mas depois também vários loss. Então a gente fecha o mês do Netuno com praticamente menos 80 pontos. Resultado muito ruim, mas a gente sempre vai fazendo gerenciamento de risco dinâmico para ficar menos exposto, né, nesses momentos de drawdown acentuado. Beleza? E aí a gente vai para essa conversa de sempre, né, que é a aplicação do gerenciamento de risco dinâmico. Então, o que eu sempre falo para vocês e que sempre tento bater nessa tecla, para que vocês traders, né, principalmente vocês que usam sistemas operacionais objetivos, vocês precisam usar o gerenciamento de risco dinâmico porque é a principal ferramenta, né, de controle de risco, né? A premissa principal é que usem os sistemas operacionais que estão passando por boas fases e evitem aqueles sistemas operacionais que estão passando por uma fase não tão boa. Então, a premissa básica é essa. Mas, como que a gente toma essa decisão, né? Como que a gente consegue dizer que o sistema está passando por uma fase boa e que aquele outro está passando por uma fase ruim? Então, a ideia, né? Essa aplicação é feita quando a gente analisa a curva de drawdown dos sistemas operacionais. Então, vamos ver aqui, olha, a curva de drawdown do Marte 1 já há muito tempo, né? Passando abaixo dessa linha vermelha, que é a nossa linha de atenção. O Marte 2, lá na metade do mês, né? Ele voltou a passar aí em cima dessa linha vermelha. Então, está passando por um período muito bom e bem próximo, né? Ali está a 500 pontos, né? Das nossas máximas históricas. Então, se ele tiver um dia de bom resultado, a gente já chega nas máximas históricas, que é sempre importante, né? Tá aí próximo dessas máximas históricas. Aqui o resultado do Vênus. Então, o Vênus passou por um período de drawdown enorme, né? Ele chegou a acumular 15 mil pontos de drawdown. A gente parou de operar ele quando estava mais ou menos aqui próximo de 5 e a gente deixou de perder 10 mil pontos, né? Então, por mais que a gente não tenha se exposto tanto a esse período, a esse mês que ele deu 10 mil pontos, que ele deu 5 mil pontos, a gente deixou de perder 10 mil, né? Que é muito, muito, muito melhor você não perder dinheiro, né? Do que você ganhar, tá, pessoal? Se você não quiser perder dinheiro nenhum, né? A gente pode simplesmente ali colocar na renda fixa que nós estamos livres, né? Não livres do risco, né? Mas com o mínimo de risco possível nos nossos investimentos. E aí aqui os resultados do Mercúrio. O Mercúrio ele passou por um período de drawdown também, a gente reduziu a exposição
E nesses últimos dias ele teve resultados muito bons, né? Nos últimos 2 dias. Sexta-feira, né? Foi até um dia que ele deu gain cheio e a gente já estava com bastante contratos nele. Então foi um resultado muito bom. O Io, olha lá, mês passado ele ficou ali nas máximas históricas por semanas, né? E agora ele passa por um período de drawdown esperado, né? Um período de drawdown sadio para o sistema operacional. O Saturno, né? Ele lá para abril, né? Passou por um período de drawdown, mas desde junho, né? Ele está ali sempre nas máximas históricas. Então, Saturno com resultados muito robustos também. E lembrando, né, que é um setup aberto e que opera no tempo gráfico de 90 minutos. Então ele faz poucas operações por dia e traz resultados sólidos, né, resultados robustos. O Netuno, por outro lado, é um dos piores, né? Está fechando aí como um dos piores resultados nesse mês, mas ainda próximo dessas curvas das máximas históricas, certo? Ele ainda está tendo resultados bons, mas ok, passou por um período de drawdown nesse mês. Então, pessoal, como que nós fazemos essa implementação do gerenciamento de risco dinâmico? Então, basicamente, a gente dá pesos diferentes para cada um dos sistemas operacionais que nós estamos utilizando. Então, no mês passado, a gente estava utilizando, né, essa composição. 3 contratos no Marte 2, 1 no Vênus, 3 no Mercúrio, 10 no Io, 10 no Saturno e 3 no Netuno. Lembrando que a gente está tendo uma exposição máxima de até 30 contratos. Então, se você somar todos esses números aqui, né, você vai ter um total de 30. Então, 10 com 10, 20, 3 com 3 com 3, 9, com 1, 10. Então, 20 mais 10, 30. A gente tem aí um total, né, de 30 contratos. Então, na pior das hipóteses, a gente vai estar exposto, né, vai estar posicionado ou comprado em 30 contratos ou vendido em 30 contratos. Na maioria dos casos, isso nunca acontece, certo? Ora um robô deu compra, ora o outro deu venda, ora o outro não deu entrada. Então é bem raro a gente estar, por exemplo, com mais de 20 contratos posicionados fazendo esse gerenciamento de risco dinâmico, tá? Então aqui é a aplicação diária, né, da quantidade de contratos que nós estamos colocando em cada um desses robôs. Então aqui para cada dia a gente tem o resultado acumulado em pontos de cada um dos robôs. Então Marte 1 fecha com 3.200, Marte 2 3.500, Vênus 5.700, Mercúrio 1.810, Io menos 1.400, Saturno 3.000 e Netuno 1.500. Então resultados, né, excelentes para todos os robôs. E aqui a gente vê o número de contratos, né, que a gente foi colocando em cada um deles para fazer essa exposição, né, essa organização do gerenciamento de risco dinâmico. Beleza? Obviamente, né, chegou um momento que nós estávamos pesados aqui no Júpiter, no Io e no Saturno, mas eventualmente, como os outros robôs começaram a performar melhor, essa exposição foi diluída, né, nos demais robôs. Então, essa é a ideia. Então, olha lá, pessoal. Se a gente tivesse feito, né, os resultados do mês sem o gerenciamento de risco dinâmico, nós teríamos acumulado um total financeiro de R$ 8.650. Quando eu falo sem gerenciamento de risco dinâmico, é basicamente dividindo o número de contratos pela o número de contratos máximo que nós estamos nos sujeitando, né, a estar, posicionado, né, a estar exposto, pelo número total de robôs. Então a gente está, nesse momento, operando 6 robôs e a gente tinha um total de 30 contratos, né? Então ia ser uma média ali, né, de 5 contratos, 6 contratos para cada um dos robôs. Fazendo essa organização, nós teríamos feito R$ 8.650 financeiro, tá? Esse valor, pessoal, já é diluído de taxas operacionais, emolumentos, né? Taxa de liquidação da B3. Já é diluído o dedo duro também, que é 1% em relação ao lucro. Só não é diluído os 20% do IR, certo? Aqui a gente coloca taxas, coloca o dedo duro, mas não coloca o IR, tá bom? Que é os 20%, né, do IR. Então, sem gerenciamento de risco dinâmico, nós tivemos aí um drawdown máximo do mês de R$ 2.000. Então, a gente chegou a fazer um acumulado muito bom no mês, depois perdeu esses 2.000 e depois voltou a ganhar ali e fechou o mês perdendo ali R$ 500 da máxima histórica, certo? Ou seja, a gente acumulou 9.500, depois perdeu 500
e fechou aí com R$ 8.000. Mais ou menos isso, né? Essa é a ideia. E aí, pessoal, pela primeira vez, em 11 meses de estudo, né? Em 11 meses de análise, a gente tem o gerenciamento de risco dinâmico, que é fazendo essa distribuição não uniforme, né, no número de contratos, dando pesos maiores para aqueles robôs que estão passando por uma fase melhor. A gente teve pela primeira vez em 11 meses um resultado pior. Então a gente está fechando um mês aí com R$ 7.750. É um resultado que é R$ 900 mais ou menos menor, mas isso foi principalmente dragado, né? Principalmente puxado ali pelo bom rendimento do Vênus. Então, se a gente tivesse colocado um peso maior no Vênus, né, o Vênus teria naturalmente, né, puxado aí todo mundo, porque só ele, né, fez 15 mil pontos. Como nós não estávamos utilizando o Vênus, e não estava, né, dando um peso grande para ele, ele acabou, com o gerenciamento de risco dinâmico, né, a gente não acabou fazendo tanto quanto a gente teria feito sem o gerenciamento de risco dinâmico. Mas a gente acabou tendo um drawdown, né, de R$ 2.500, fazendo gerenciamento de risco dinâmico. E aí vamos fazer essa conversa, né? Com gerenciamento de risco dinâmico, geralmente, né, a gente observa essa melhora significativa, mas a gente não observou esse mês. E operando com 6 sistemas operacionais, com no máximo de 30 contratos, e considerando o capital de 30 mil em garantias, a gente fecha aí o mês com uma exposição máxima negativa de R$ 2.500, ou seja, né, 8% do capital alocado. E em valores aproximados, com o gerenciamento de risco dinâmico, a gente faz R$ 7.500, R$ 7.700. E sem o gerenciamento de risco dinâmico, a gente faz 8.600. Então, como eu estava falando, né, é a primeira vez em 11 meses, né, que a gente tem uma piora no uso do gerenciamento de risco dinâmico, né? Em média, a gente tem uma melhora de 11%. Então, geralmente, os resultados com o gerenciamento de risco dinâmico são 11% melhores. Mas, né, é uma média. E em toda distribuição média, a gente tem os outliers, né? A gente tem os pontos que vão ali para fora da curva. E aí, a gente, esse mês, teve esse ponto fora da curva, onde a gente obteve aí R$ 900 a menos, ou seja, né, cerca de 3% a menos do que nós teríamos obtido se não tivesse feito, né, o gerenciamento de risco dinâmico. Então, foi a primeira vez em 11 meses que registramos uma piora. Então, isso foi devido aos resultados incríveis do Vênus e que nós não estávamos, né, utilizando esse mês, certo? Então, nós fechamos, né, esse mês com um resultado excelente, de toda forma. R$ 7.700 já ali com as taxas, já com tudo diluído, né? Então, lembrando que esse é o 11º mês desse projeto. Nós estamos fechando, né, o 11º mês. E a gente começou esse projeto com R$ 10.000. Então, com R$ 10.000, a gente praticamente esse mês fez aí 70% do nosso capital inicial, né? Então, com esse projeto que nós começamos com R$ 10.000, esses foram os nossos resultados, né? Ao longo desse projeto até então. Deixa eu tirar aqui a minha cara ali para vocês conseguirem ver melhor. Para vocês conseguirem ver melhor, né? Começamos ali em outubro de 2023 e agora a gente está no mês 11. Então, olha lá. Primeiro mês a gente fechou negativo e depois teve uma sequência muito boa, positiva, né? Em junho fechamos negativo, em julho a gente já arregaçou tudo, né? Foi o mês que o IO foi excelente e a gente estava com um peso muito grande no IO, então foi um resultado muito bom. E esse mês, novamente, 7 mil, novamente um resultado positivo muito bom. E aí a gente chega a 45 mil, né? R$ 45.010 acumulados. Para quem partiu de 100, para quem partiu de R$ 10.000, né? Chegar a 11 meses depois com 45 mil é realmente um resultado brutal, né? É um resultado que muda a vida de muita gente, né? É um resultado muito, muito, muito significativo. Então, isso é um acumulado de 350%. E geralmente, pessoal, os drawdowns, né? Os períodos de recuo, né? Não são tão grandes, né? Porque, vê só, a gente teve 2 meses negativos, né? Então, a gente tem praticamente 80% aí de meses fechando positivo. E, obviamente, né, à medida que nós fomos acumulando capital, nós fomos aumentando a nossa mão, certo? A gente chega aqui no mês de agosto, né, com um máximo aí de 30 contratos.
O que eu tinha feito foi o seguinte, né? Quando a gente acumulava mais uma caixa de 10 mil, a gente aumentava um pouquinho mais a mão, certo? E esse mês, né, a gente vai fazer diferente. Esse mês a gente vai o mês seguinte, né? O próximo, vamos fechar o próximo mês aí com uma janela de 30 contratos também. Então, para o mês de setembro, a gente vai se propor a fechar o ano, né? Fechar o ano ali de uma forma tranquila. Não vamos nos expor mais, vamos continuar aí com um número de 30 contratos no máximo, né? E tentar fechar aí com 400%, né? Puxar aí de 10 mil para 50 mil em um ano. Então já seria, né, um resultado muito bom. Vamos pensar aí de 5 mil reais como meta. E na média, né, que a gente tem obtido aí com 30 contratos, é super factível, né, da gente conseguir esse resultado, certo? Então, no próximo mês, a gente, como eu estava falando, né, deixa eu só fechar aqui, né? Só um resumo, né? R$ 7.750 esse mês. A gente está operando aí no máximo 30 contratos. E o acumulado até então, R$ 45.000, 350% de lucro. Se inscreve no canal, né? Dá um joinha, dá aquela força aí de sempre. Mas antes de terminar, deixa eu trazer aqui. Cadê? Peraí. Não, aqui. É, Deixa eu trazer aqui uma novidade, né? No primeiro mês que eu fiz esse projeto, eu trouxe vídeos diários. Então, todo dia a gente tinha vídeos mostrando ali os resultados dos robôs, certo? Para esse mês de setembro, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, todos os dias a gente vai colocar ali os resultados dos robôs e vamos trazer aqui para vocês o resultado acumulado ali, né, de todos os robôs todos os dias. Então, eu vou mostrar ali qual foi o rendimento, né, individual de cada robô e mostrar ali o resultado diário, né, como um todo. Beleza? Então, essa vai ser a novidade, né, dos vídeos aí para o canal no mês de setembro, onde a gente vai finalizar esse projeto, né? Esse projeto que durou um ano. Então, tendo esse bom resultado, né? A gente e tendo bom feedback de vocês também, claro, vai trazer uma motivação para a gente continuar esse projeto, de repente, né? Aumentando o número de contratos também. E vamos ver, né? Quando que a gente vai conseguir chegar nos primeiros 100 mil, de repente, né? Os primeiros 200, 500, né? E quem dirá aí no primeiro milhão, né? Vamos ver se a gente consegue bater essa meta aí, né? Nos próximos anos, né? Quanto tempo, né? Isso demoraria? É uma análise aí interessante também. Beleza? Então, por hoje é só, pessoal. Obrigado pela companhia. Quero trazer aí para vocês sempre um conteúdo de qualidade também, né? Mostrando os resultados dos robôs do sistema solar. Se você eventualmente tiver interesse em utilizar os robôs, você pode pegar ele diretamente lá na loja da Nelogica ou me procura aqui, né? Procura o canal no Telegram. Se você pegar os robôs direto comigo, eventualmente a gente faz um desconto e fica tudo mais prático, né? Para todos os usuários, eventualmente terem acesso a essas ferramentas, né? Beleza? Então, por hoje é só, pessoal. Um grande abraço e bons trades aí nesse mês de setembro para todos nós. Valeu, até mais.